Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Negócios e Companhia da Vale TV. A nossa entrevista de hoje é com o Edson Luiz Lambi, fundador da BCS Eventos. Muito obrigada, Edson, por ter aceitado o nosso convite, para ter uma conversa muito legal sobre uma empresa que é muito diferenciada aqui na nossa região. Legal, Beth. Também agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando do que eu mais gosto, né, que é a minha empresa. Então a gente vai saber bastante, porque para a maioria das pessoas, essa área em que você atua, ela é bastante desconhecida, que é a tecnologia da informação para a realização de eventos. Até nós estávamos conversando agora há pouco que a BCS foi a responsável pela toda a eficiência, eu estive lá, a eficiência dos registros da Zero Grau, que aconteceu em Gramado. O nosso trabalho realmente é bem diferenciado, né? E ele é bem pouco comum. Até muitas vezes, quando eu falo para alguém do que a gente exatamente faz, as pessoas até dizem que nem imaginavam que tinha alguém que precisaria realizar esse trabalho, né? Sim. Então, muitas vezes, o que vocês, quando vão visitar um evento, observam é somente aquela emissão de credencial, né? Sim, o famoso crachá. É o crachá ou o cara crachá da pessoa que está lendo, né, e controlando o acesso. Uhum. Mas por trás disso tem todo um processo muito maior, né, envolvido. Usando o exemplo da Zero Grau, como você colocou, né, nós temos todo o controle dos expositores durante todo o período de montagem. Já antes do período de montagem, existem todas as solicitações que esses expositores precisam fazer para o organizador do evento, seja definindo quanto de energia que ele vai precisar, quantas credenciais que ele vai precisar, ou se ele vai precisar de alguma situação especial para o stand que ele vai construir, né? Uhum. Então, usando o exemplo da Móvel Sul em Bento Gonçalves, agora os expositores já estão acessando o sistema e já estão cadastrando as suas necessidades individuais de cada stand. Porque acredito muitos telespectadores devem perceber, eles vão em alguns eventos e de repente tem alguém passando um leitor óptico na sua credencial. Isso. Esse é um trabalho que a BCS faz, por exemplo. Esse é o trabalho que todo mundo enxerga, né? Certo, né? Que é o visível. Isso, exatamente, né? Mas por trás dos bastidores, para montar todo aquele cenário que é um evento, né? Ele precisa ter todas as informações já 6, 10 meses antes. Ele precisa ter essas definições e captar, né, dessas informações dos expositores que vão montar o seu stand. Então envolve muita tecnologia, processo de inovação. Muito conhecimento da regra de negócio, né? Certo. Do que é que exatamente o cliente precisa. E como que você chegou como você idealizou a BCS, Edson? O que você fazia antes da tua empresa? Acho que tem uma trajetória bonita por aí. Tem. Eu sempre digo, eu trabalhei 8 anos da minha vida somente, trabalhei como empregado, né? Com carteira assinada. Então, depois que eu saí do Liberato, em 1982... A escola referência aqui, então orgulho eu fui da região. fui para o tão famoso, na época, polo petroquímico, né? Então foi lá que eu me formei como profissional, né? Foi lá que eu consegui, acho que desenvolver toda a minha percepção do que é uma empresa, como tem que funcionar de forma organizada, né? Como é que é uma estrutura realmente boa de se trabalhar, um ambiente organizada, né, com funcionários e todas as regras necessárias para fazer isso funcionar bem. Trabalhei durante 8 anos lá. Cheguei a ser supervisor, né, de manutenção na época de eletricidade. Sim, olha só, bem no operacional mesmo. Lá eu conheci uma pessoa, né, que foi o meu sócio, vamos supor, da primeira empresa que eu tive, que foi a empresa
de instalação elétrica, que nós criamos, isso foi em 91. E a partir dali, dentro dessa empresa de manutenção elétrica, como estava crescente o mercado de computadores, né, adquirimos o nosso primeiro computador, na época, isso foi por volta de 1994, 95. Nossa, e aqui demais. na época era demais. Era demais. Então adquirimos o computador e na época tivemos a necessidade de fazer um contrato de manutenção também desse computador. E na contratação, né, nesse contrato com uma empresa que era de Porto Alegre, o técnico que nos atendia também era um conhecido meu. Sim. Que começou a me instigar, nesse meu instinto empreendedor, de nós colocarmos uma empresa aqui em Novo Hamburgo de manutenção de computadores. Foi naquele momento que te acionou. Exatamente. Então criamos um departamento exclusivo para manutenção de computadores, né, que teve um crescimento muito bom. Sim. E depois desligamos esse departamento, se tornou uma empresa individual. Né? Eu me desliguei da empresa de instalação elétrica, fiquei com essa empresa de manutenção e nós tínhamos um contrato de manutenção com a FENAC. E na época a FENAC isso acho que era 95 mais ou menos, a FENAC nos solicitou se nós não conseguiríamos colocar um código de barras num crachá. Claro, para a FINEC, a FENAC, a FINEC. Principalmente a FENAC na época. A FENAC, né? Na época ainda. Isso, claro. Então o objetivo era saber com exatidão a quantidade de pessoas que visitaram o evento. Porque naquela época eu lembro, era uma estimativa. Isso, era bem próximo, né? E então dali criamos essa solução. Ela foi bem aceita, né? Um pouco de dificuldade, porque os recursos de tecnologia que se tinham eram muito Sim, a geração dos códigos, que hoje é tão rápido, não... Sim. Nem existia, nessa época nós estávamos colocando códigos de base nos crachás e os produtos no mercado ainda não tinham. Não tinham, isso mesmo. Então a gente já estava um passo à frente, né? Aquilo deu certo. A partir daquilo ali eu vi que havia um nicho de mercado a ser explorado, não só para as feiras da FENAC. Na época enviamos uma mala direta para todos, né, captando nas páginas amarelas lá os organizadores de evento. Certo. Enviamos uma mala direta, uma carta ainda, e fomos chamados pela Móvel Sul, em Bento Gonçalves, que queriam que é uma feira gigante, exato, na época ela era muito grande. E eles queriam, então, essa solução para eles, acabaram fechando conosco, isso em ano de 2000, desculpa. Fizemos, eles adoraram, gostaram, desde então, né, o gringo, quando ele gosta, ele amarra, ele segura para ele, né? Exatamente, Então, desde o ano 2000, estamos atendendo também porque aquela região lá, a inovação faz parte. Ao mesmo tempo que eles são muito tradicionais, eles têm esse olhar de ver, isso aqui vai dar certo. E então fizemos a Móvel Sul, depois a FIMA no ano seguinte, que são os maiores eventos, né, que aconteciam aqui no estado. E só isso já foi um cartão de visita para o resto do país. Então, como vinham visitantes de todos os lugares, todos os estados, outros países, começaram a observar com a tecnologia, né, aplicada àquela solução e começaram a querer essas soluções. E em paralelo, então, tu estavas naquele período desenvolvendo os teus códigos, começando, mas continuavas com a manutenção. Continuava com a manutenção. Que era o teu principal, exatamente. Acredito, o teu principal negócio, porque até a questão dos eventos decolar, tu precisava ter esse suporte. E a etapa seguinte a isso, né, foi assim, a minha decisão de me dedicar exclusivamente para essa solução no setor de eventos. Né? Então, também criei a minha empresa exclusivamente para trabalhar focada só nisso. Então, nós criamos a BCS em 1997 e
acho que no ano 2000, desde o ano 2000, que eu estou focado exclusivamente para serviços no setor de eventos. E aí começamos a desenvolver todas as soluções, né, para o setor e começamos a atender a outros mercados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Nordeste. Né, então conseguimos aí ter E lá naquela época, Edson, assim, tu falaste, claro, em 90, 91, o mundo da informática, hoje nem se fala mais informática, mas era... tu falou assim do código de barras, como é que foi isso aí? Tu foi estudar onde para poder desenvolver esses sistemas? Como é que foi isso aí? Foi um aprendizado e tanto. Na realidade, eu não posso até deixar de mencionar sempre na minha história uma pessoa que me ajudou bastante, que era o profissional de informática do Calçados Marte, Via Marte de Nova Hartz. Era o seu Ivair, né? Nós tínhamos um contrato de manutenção com eles e lá o Calçados Via Marte já era pioneiro na emissão de código de barras nas ordens de produção dos calçados. E eu comecei a interagir muito com ele, né, no desenvolvimento, nessa aplicação do código de barras. E conseguimos, eu juntamente com ele, participamos da EAN Brasil, em algumas reuniões na ACI e tudo mais, para a codificação do calçado no padrão EAN Brasil do comércio, de codificação, porque um produto ele tem um código de barras, mas o sapato ele é um produto e ele tem uma numeração. Então ele precisa ter a classificação dele, que ele tinha que ter uma extensão, exatamente, para definir qual é o número, né, na grade. E então eu juntamente com o Ivair estudamos muito isso, eu tive a oportunidade de estudar aí muito atrás das soluções, né, que existiam, né, mas na época não se tinha internet, não tinha um Google para nos dar as respostas. É verdade. Então eu tinha, por exemplo, eu lembro até hoje... Não tinha tutorial? Não. Os meus livros de pesquisa, de software e tudo mais, eram dessa grossura. Eu tinha 3 bíblias daquelas, que eu andava com aquilo para tudo que é lado. Teve até um desses livros que eu rasguei ele no meio para ser mais fácil de transportar na mochila, para não carregar todo o peso, porque a primeira metade eu já tinha estudado, então eu só precisava estudar depois, né? Então eu quebrei ele no meio por causa do peso dele. Mas que interessante. Então era bem... Porque eu me lembro das reuniões da IAN lá na CI, na época eu trabalhava em veículo, a gente fazia muita matéria sobre isso, reportagem, porque era um mercado que estava recém começando e era essencial. Mas sobre isso, Edson, a gente vai continuar falando no nosso próximo bloco, porque esse aqui já terminou. Então continue conosco, fique conosco nesse break e até daqui a pouquinho. Oi, pessoal. Vamos começar o segundo bloco da entrevista com o Edson. Ele estava agora há pouco, no primeiro bloco, nos contando o surgimento dessa questão do código de barras, muito trabalho, muita pesquisa. E agora, a gente estava comentando assim, parece que foi tudo muito rápido, parece que é muito fácil. Como é que está hoje, passados o quê? 15 anos? 20. A BCS tem 20? 21. Então, esse processo é muito recente. Como é que está hoje, desde a época que tu carregavas aquela bíblia de códigos até hoje? Beth, nós tínhamos um problema na época que era conseguir a informação. Né? Sim. Quem tinha não passava adiante. Né? Era um segredo de Estado. Então vamos supor, era a estratégia do negócio, ela estava embasada em quem tinha informação. Hoje, o problema é exatamente o contrário. Existe um excesso de informação. E decupar isso e encontrar a certa. Então não é nem às vezes nem só encontrar a certa, mas o excesso de informação acaba gerando um volume grande de concorrências, né, mais simples, mais simplórias, digamos assim, né, que tem pouco conhecimento das regras de negócio e que criam sistemas ou criam soluções bonitas, lindas, com design fantástico, né,
que ao primeiro olhar impressionam demais o cliente, o usuário, porque ele quer consumir aquilo ali, né? Hoje em dia o sistema, o software, ele é um produto de consumo, né? Que ele quer aquela imagem bonita, todo aquele visual bacana que tem, e ele esquece que por trás disso tem toda uma funcionalidade, uma regra de negócios que às vezes a pessoa, se ela não tem a noção exata do que é que precisa, ela acaba tomando uma atitude, uma ação errada, né? Sim. Um exemplo disso, né, que tem um cliente nosso, que nós atendemos, um cliente de São Paulo. Sim. Nós atendemos ele no ano, foi tudo perfeitamente, mas no ano seguinte a negociação dele pendeu para um desses sistemas prontos de mercado. Ele aderiu a esse sistema e depois, na hora de fazer o controle de acesso, de verificação, eles não tinham incluído um campo CPF. Olha só, um detalhe. Né? No formulário de inscrição. Então, como que a pessoa vai chegar no evento e vai se identificar para retirar sua credencial? A pesquisa tem que ser pelo nome. Sendo pelo nome, você... Existem centenas de nomes iguais, escritos iguais. Então, você não pode... Se a pesquisa for feita pelo nome, você não pode ter um sistema tipo self-service. Porque a pessoa vai ali, vou procurar Edson. Eu não achei meu nome. Eu vou entrar com esse outro Edson da Silva mesmo. Daí o verdadeiro então, Edson da Silva chegava... Você precisa aí ter mais atendentes, mais estrutura, mais equipamento, todo um processo muito mais difícil do que a pessoa simplesmente chegar num sistema, digitar seu CPF, imprimir a sua credencial e acessar o evento, né? Então, são pequenos detalhes que, às vezes, a pessoa é iludida pela beleza, né? Ou pelo design. E até, né, pelo preço, que com certeza exato, mas ela, às vezes, ela procura consumir. Isso, hoje em dia, é um desafio. Os clientes estão consumindo muito mais design do que eficiência. Né? Até porque, há pouco tempo, a gente estava discutindo isso até na empresa também. Há anos atrás, a eficiência de sistemas era algo indispensável, porque você não tinha memória. Você não tinha performance dos equipamentos. Então, o sistema tinha que ser enxuto. Hoje em dia, eu digo assim, qualquer pessoa inexperiente pode criar um sistema, no nosso conceito, falando extremamente pesado, mas como as máquinas são muito avançadas, o usuário nem percebe. Não vai cair o sistema. Exatamente. Ele só vai se dar por conta disso quando ele tiver um volume muito grande de usuários. Né? Então, ele faz um teste com 15 cadastros, 20 cadastros, 50, tudo funciona mil maravilhas. Mas quando ele precisa ir para uma dimensão, tipo a 0 grau, que você chega a 15 mil cadastros, e você precisa gerenciar isso, daí a coisa é diferente. Aí, exatamente. Edson, onde você encontra a expertise para fazer tudo isso? Você faz viagens ou como é que tu forma a tua equipe? Porque hoje a gente sabe que no mercado de TI como um todo, há uma grande dificuldade, uma demanda aberta de programadores. Sim. Como é que tu te atualiza? Porque hoje a informática, ela a nível geral, o conhecimento de informática, né, a gente exige os conhecimentos básicos, né, tanto de programação quanto de hardware, né, para definir um profissional. O conhecimento da regra de negócio, de eventos, ele tem uma curva de aprendizado, né, que hoje em dia para nós está girando em torno de 1 ano para ele ser assim, um técnico operacional pleno. Para ter capacidade dele ir lá executar um evento sozinho. Então, ele tem essa curva de aprendizagem que ela acontece, né, dentro da empresa, acompanhando eventos, acompanhando profissionais já qualificados dentro da BCS, Sim. que vão dar as instruções de como proceder num evento ou como não proceder. Né? Agora, a gente está se baseando muito em cima de perfil de caráter. Que isso está muito difícil hoje em dia. Mais comportamental do que de conhecimento técnico. Porque o nosso negócio principal é relacionamento. Né? Os eventos hoje em dia, eles muito mais do que negócios, eles estão indo para a área de relacionamento.
poucos hoje em dia vão num evento efetivamente para fechar um negócio no evento. É verdade. Né? Então, ele vai no evento para conversar com aquela pessoa que ele passa o ano inteiro conversando por e-mail, por WhatsApp ou por alguma outra ferramenta. E então ele vai lá para sentir essa relação, né? Conversar talvez de até coisas que nem sejam do fim, exatamente, do talvez objetivo do evento. Falar de futebol, é o carioca flamenguista que vai tirar sarro do gremista que vai lá, sabe? Então, esse relacionamento que hoje em dia, ele precisa ser promovido, né? E tem muitas soluções de mercado que estão vindo, eu acho que até fomentados por essa geração que está vindo agora, assim, com a ideia de fazer tudo virtual. Que é uma geração extremamente digital, Isso, já nasceu com o celular na mão. As conexões são digitais, né? E eles estão trazendo soluções e ideias para digitalizar essa relação. E a gente está muito baseado... no evento físico. E a gente está apostando muito nisso, né? A gente não está apostando nessa relação digital. A gente está apostando na necessidade que existe das pessoas terem Porque em algum momento ela vai ter que se encontrar fisicamente. Exatamente. E aí, como é que a BCS faz, então? Porque, por exemplo, você falou antes da FENAC, que já diminuiu, já tem uma outra configuração, a 0 grau aumentando. Qual vai ser o papel da BCS nessa... Porque tu está falando de comportamento do teu funcionário, mas também tu está falando de experiência do usuário. Sim, sim. Como que tu... O grande desafio nosso hoje é conseguir entregar para o nosso cliente não só um credenciamento, um cadastro. Não só o crachazinho. Não só o crachá. Mas nós entregamos para o nosso cliente o perfil desse visitante. Certo. Né? Um CRM completo. Exato. Nós temos um sistema de inteligência, né, que eu entregue que, por exemplo, a Beth vai visitar o evento, mas a Beth também foi no shopping, a Beth também foi no restaurante, ela também, por onde que ela andou, né, se ela visitou sites, se ela fez pesquisa, qual é que foi a movimentação dela no meio, né, captando as informações desse meio digital. Então, entregar para o cliente esse perfil desses visitantes. Né? A 0 grau, como tu falou um pouquinho, eles têm uma característica que eles fornecem hospedagem gratuita para os lojistas. Então, eles já têm 2 pontos de captação, um dentro da feira e um no hotel. Então, se nós conseguirmos agregar isso ainda, outras informações de áreas de interesse daquele lojista, então nós vamos estar entregando inteligência para o expositor. O expositor vai poder receber informação de que o lojista dele, quais são as áreas de interesse do lojista. E assim, nós estamos falando da 0 grau, que é uma feira especializada com um grupo fechado de público, que são lojistas de calçados e artefatos. Mas existem feiras que são nacionais e que são para diversos públicos, como uma Oktoberfest. Sim, nós fechamos, essa semana nós fechamos um contrato com uma empresa, a empresa que organiza o evento do Arnold Schwarzenegger em São Paulo, que é o Arnold Festival. É o maior evento de fisiculturismo da América, né, que ele acontece uma vez por ano em São Paulo. Ele é destinado para todo o público de academias, de musculação e toda a cadeia de fornecimento, né, desse setor tão aquecido. Nossa, imagina milhares de pessoas, porque hoje esse é um segmento que está crescendo muito no Brasil. Sim, só abrindo um parêntese, o que nos deixou bastante felizes é que eles já vinham, há 5 anos, eles vinham sistematicamente trocando o fornecedor de sistemas deles do ano a ano, porque não atendiam às necessidades para eles. Este ano de 2019 foi o primeiro ano que nós fizemos com eles o evento. Eles agora, em dezembro, renovaram conosco para 2020 e 2021. Olha só, então, assim, ó, o nosso Vale dos Sinos tem que ficar faceiro, que tem uma empresa que vai ter um relacionamento direto com
o Arnold Schwarzenegger. Direto com ele. Isso é muito bom, muito que bacana, legal. né? Olha só, eu quero, para a gente concluir nossa entrevista, eu quero que tu fale um pouquinho sobre a empresa. Tá. Eu sei que vocês vão estar de casa nova em 2020. Como é que é isso? Isso é um outro grande Deve desafio ser um orgulho nosso. que só, né? É muito bacana, porque nós, em 2015, nós definimos que iríamos entrar para a comunidade Tech Park. Né? Olha só que é um polo de tecnologia promovido pela Fevale. Certo. Né? E como nossa empresa ela estava há muitos anos sempre trabalhando muito fora de Novo Hamburgo, né? Atendendo muito mercado externo, a comunidade de TI daqui do Vale dos Sinos, quando se falava em BCS, não sabia o que era, o que fazia, né? Qual era a atividade, né, da empresa. Então, a decisão de entrar no Tech Park era justamente buscar essa proximidade com essa comunidade de tecnologia daqui do Vale. Que vem ao encontro que tu falou antes do relacionamento. Exatamente. E abrir, quer dizer, botar embaixo do nosso guarda-chuva as N soluções que existem hoje no Tech Park, talvez para levar para essa grande rede de contatos que nós temos. Como nós somos multissetoriais no setor, na parte de eventos, nós temos um network gigantesco. Então, vários eventos que a organização, né, do Tech Park, a própria Fevale, quiser, a BCS pode ser parceira para a captação desses contatos, desse perfil. Então, frente a isso, em 2015 nós adquirimos um lote. Certo. Né, lá em Campo Bom, no Tech Park, que é um terreno de 2.500 metros quadrados, gigantesco. Que legal, parabéns. Né, concluímos agora, né, 2015 nós tivemos a entrada no período de crise do Brasil. Muito acentuado, né? Muita então, feira. Por isso retardou um pouquinho a nossa obra. Mas nós concluímos a obra do projeto, todo o prédio está totalmente 100% concluído. Agora, né, em outubro, tivemos o alvará da prefeitura já de liberação, já estamos com tudo isso liberado, né, o prédio, já temos o habite-se. E agora estamos na parte, então, de decoração e planejamento interno e acreditamos que até março, possivelmente, nós já vamos estar morando lá no Tech Park. Que legal, que maneira bacana da gente terminar a nossa entrevista com notícias boas, com planejamento de crescimento que o nosso país, a nossa comunidade empresarial merece. Obrigada, Edson. E quando tiver a inauguração, eu quero ir lá brindar contigo. Com certeza, Beth, com certeza vai ser. O pessoal da Vale TV vai lá te prestigiar. Isso, uma convidada especial nossa. Bacana. Né? Vamos convidar você até para participar mais vezes lá da empresa, né? E agradeço a oportunidade de poder falar, né, do que eu mais gosto, que é da minha empresa, do que a gente faz. A Vale TV está super aberta para tu vir e sempre dar essas boas notícias para a gente. Muito bom. Pessoal, obrigado. Nossa entrevista de hoje acabou. Muito obrigada pela companhia e continue assistindo a programação da Vale TV e até o próximo programa.